novamente e para dar prosseguimento aos nossos estudos, nós iremos conversar um pouco a respeito da fundamentação teórica e das questões metodológicas da aplicação de nossa proposta. Nos vídeos anteriores, nós conversamos a respeito da contextualização do período histórico, falando desde a abertura política ao fim da ditadura, até a promulgação da Constituição Federal e as consequências da formação de uma nova estrutura social no país. Também conversamos um pouco a respeito da relação dos direitos humanos com a Constituição e a percepção dos alunos quanto aos direitos humanos, bem como a importância de sua defesa e de seu trabalho. Dentro das questões metodológicas, nós optamos por trabalhar com 3 autores especificamente, com mais detalhes. A primeira é a professora Isabel Barca, da Universidade do Minho, em Portugal, que elaborou o conceito de aula-oficina. Também nos valeremos dos conceitos do historiador inglês Peter Lee, que trabalha a questão da literacia. Para a análise de questões como a cultura histórica e a consciência histórica, nós nos embasaremos no trabalho do professor Luiz Serri, da Universidade de Ponta Grossa, que desenvolveu o seu trabalho pesquisando a respeito do historiador alemão Jörn Riesling. A preocupação básica de nossa pesquisa é aliar pesquisa e prática. Afinal de contas, independente do nível de ensino, a pesquisa histórica é a base do ensino. Pesquisa e ensino de história não estão separados, fazem parte do mesmo processo de desenvolvimento da consciência histórica para que ela seja mais sofisticada, mais elaborada e possua mais ferramentas capazes de significar a existência. Por isso, com base nos trabalhos da professora Isabel Barca, o nosso objetivo é apresentar uma proposta de aula-oficina na qual os estudantes vão produzir o conhecimento histórico através de pesquisa com base em fontes. Essa pesquisa precisa tomar os cuidados historiográficos básicos. Claro que, lembrando dos níveis de formação, não exigiremos que os alunos apresentem uma dissertação de nível de pós-graduação, mas eles precisam compreender como o conhecimento histórico é construído e perceber que os discursos históricos não são verdade absoluta, porém são discursos construídos com base em pesquisa, em metodologia e sempre embasados em fontes, e compreender que o rigor científico de nossa disciplina vem das questões teórico-metodológicas durante a produção de sua narrativa histórica. Uma aula-oficina dessa maneira é estruturada de forma a valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes para que o conhecimento produzido seja significativo para eles. E como significativo, nós queremos dizer que o conhecimento faça sentido, possua significados. Afinal de contas, se o tema da pesquisa for algo alheio à sua realidade, ele não vai compreender e voltamos às questões tradicionais, antigas, nas quais os estudantes aprendiam, decoravam e reproduziam informações sem sentido algum para eles. Por isso, todo conhecimento histórico parte dos interesses ou da realidade dos estudantes, para que a partir daí eles possam apresentar as suas questões, as suas dúvidas e os seus problemas, desenvolvendo a pesquisa histórica que ao final do estudo produzirá uma narrativa que fará sentido para a sua existência e para a sua realidade, o que remete à sistematização que o Jörn Riesling, historiador alemão, desenvolveu em sua matriz disciplinar. Em sua matriz, o ensino de história é um ciclo que parte dos interesses, atravessa todo o campo teórico-metodológico por meio de ideias, métodos e produção narrativa, que irão fazer sentido na vida prática, na vida pública dos alunos, ou seja, vai exercer uma função. E essa matriz foi concebida como um ciclo porque assim que o conteúdo exerce a sua função, outras questões são postas e o ciclo tem início novamente. Ou seja, a aprendizagem histórica é cíclica, não tem fim e ela progride indefinidamente. Para a coleta das ideias prévias, nós propusemos 3 modelos diferentes de atividades utilizando formulários do Google. Ali vocês podem ver que utilizamos modelos em que são de múltiplas escolhas, em que os estudantes podem apontar opiniões ou preconcepções que poderão ser usadas para a definição do trabalho junto com as fontes históricas e com a temática específica.
Para a produção da narrativa posterior aos estudos, também utilizamos as ferramentas do Google Forms, onde nós propusemos diferentes modelos de atividades, algumas um pouco mais diretas e outras que valorizam inclusive a criatividade dos estudantes, simulando situações do cotidiano nas quais eles poderiam aplicar os conhecimentos que eles produziram durante as aulas. E é neste contexto que se justifica a nossa escolha pelo tema que selecionamos. Ao estudar a Assembleia Constituinte, a abertura política e a formação dos direitos, nós temos segurança em afirmar que os alunos poderão significar a sua existência, os seus direitos e o seu papel enquanto cidadãos para defender a democracia, principalmente nesse período conturbado e contraditório que estamos vivendo hoje, no qual certezas são questionadas e mesmo a prática da educação já se torna incerta. Afinal de contas, neste período de pandemia, como ensinamos? E mais especificamente, como ensinamos história? É aí que entra a pertinência de nosso projeto quando estamos discutindo o ensino de história para a defesa da democracia dentro de um contexto pandêmico em que a democracia em si vem sendo questionada. Portanto, nossa preocupação não é ensinar aos alunos as datas ou os nomes ou os princípios básicos que estão postos na Constituição para que eles possam recitá-los em frente a uma sala de aula cheia. O nosso objetivo, enquanto professor de História, é ensinar aos alunos ferramentas que os tornem capazes de compreender processos históricos, continuidades, rupturas, permanências, temporalidade, historicidade dos fenômenos, historicidade das instituições. Tudo isso aplicado à prática de pesquisa e produção do conhecimento em sala de aula. Este conceito está muito ligado ao termo literacia histórica, desenvolvido pelo historiador inglês Peter Lee. Segundo ele, o conhecimento histórico é estruturado em duas grandes áreas: os conhecimentos substantivos, aqueles que dizem respeito aos conteúdos básicos que temos o costume de trabalhar em sala de aula, com temáticas, períodos e localizações específicas. Por exemplo, temáticas como feudalismo, Revolução Francesa, Segunda Guerra, enfim, os temas específicos que trabalhamos em sala de aula. Porém, ainda segundo esse autor, os temas de segunda ordem estão aliados ao ensino de história porque são estes os temas que trazem ferramentas para que os alunos compreendam de fato a historicidade dos conteúdos substantivos. Por exemplo, se os estudantes não compreendem a temporalidade, alteridade, permanências, rupturas, diferentes durações do tempo, dificilmente eles compreenderão as relações entre pessoas da Idade Média ou relações de poder diferentes das nossas. Por isso, o ensino de história precisa ser desenvolvido com base na formação da literacia histórica e também no ensino dos conteúdos substantivos. Porque se os alunos desenvolverem essas ferramentas, eles poderão significar o seu passado de forma efetiva, atribuindo sentidos e significados à sua própria existência. Em uma de suas várias pesquisas, Peter Lee apresenta um resultado interessante que demonstra a importância dessas ferramentas. Em seu artigo Eles Andavam a Pé, os estudantes que foram objeto de sua pesquisa demonstram conceitos que tratam a nossa sociedade como superior às sociedades tradicionais, justamente pelo fato de termos desenvolvido tecnologias que nos possibilitam transportes e comunicações mais rápidas. Ou seja, nós somos superiores às sociedades tradicionais porque temos tecnologia mais avançada. Isto é um exemplo que demonstra a importância do desenvolvimento de conceitos como a alteridade para que os alunos não apliquem conceitos anacrônicos às suas análises. Essas explicações anacrônicas estão soltas pela sociedade e no trabalho da professora Márcia Elisa Tete Ramos nós podemos perceber o perigo que interpretações anacrônicas e incorretas podem trazer para a nossa sociedade como um todo. Nos guias politicamente incorretos são apresentados argumentos que ora questionam a legitimidade de interpretações históricas, ora trazem interpretações equivocadas e até mesmo maldosas. Um dos exemplos que a professora Márcia traz, após a análise dos guias politicamente incorretos, são as explicações revisionistas a respeito da escravidão ou da ditadura militar. Por exemplo, a máquina capitalista
precisava do trabalho escravo para se desenvolver. Ou a escravidão não é uma novidade do Ocidente, porque os africanos já praticavam a escravidão e isso torna legítimo que eles fossem escravizados. Ou as interpretações que dizem que a ditadura foi importante para defender a sociedade brasileira do comunismo, que, segundo essas mesmas interpretações, aqueles que não tinham o que esconder não tinham que ter medo da ditadura, pois ela só perseguia bandidos. Já tratamos no vídeo anterior das questões a respeito dos direitos humanos, que se encaixam nesse contexto. Afinal de contas, se os direitos humanos são para defender bandidos, nós que somos pessoas de bem, temos que repudiar os direitos humanos. Esse tipo de explicação corrói as estruturas da sociedade e fazem com que a democracia seja ameaçada no sentido de que discursos autoritários, excludentes, violentos ganhem força e passem a se institucionalizar. E é este o cenário que estamos vivendo hoje. A reflexão a respeito da prática do ensino de história, que leve em conta os conceitos da pesquisa em sala para o desenvolvimento da literacia histórica, são importantíssimos no sentido de que podem desenvolver a consciência histórica de nossos estudantes. E aqui é importante fazermos uma breve reflexão, porque consciência histórica não se é produzida. Consciência histórica, segundo o professor Serre, é um atributo inerente ao ser humano. A partir do momento em que significamos o passado e temos perspectiva para o futuro, nós já estamos atribuindo significados históricos à nossa existência. E esses significados possuem diferentes formas e diferentes níveis, o que não caracteriza hierarquias entre essas diferentes formas de saber. Desde as sociedades tradicionais, que atribuíam significados místicos ao seu passado, até as sociedades científicas que negam o passado, existem significações históricas, que são, em sua essência, diferentes formas de consciência histórica. Dessa forma, quando os estudantes chegam em sala de aula, eles já possuem consciências históricas na forma em que apresentam significados para o seu passado, para a sua existência. Eles já possuem narrativas que trazem de sua família, da igreja ou da mídia, que explicam o passado de diferentes maneiras. Cabe ao professor de história, portanto, e o que nós estamos tentando desenvolver em nossa pesquisa, refletir a respeito das formas de consciência histórica que os alunos trazem para a sala e como nós podemos trabalhar a partir de então, pensando qual o nosso objetivo enquanto professor. Afinal de contas, enquanto instituição que trabalha com o conhecimento científico historicamente acumulado, ou seja, fazemos parte de uma instituição escolar, o nosso objetivo é desenvolver o trabalho de ensino de história com base científica e historiográfica. O nosso objetivo, de forma alguma, é dizer que a consciência histórica que os alunos já possuem, que a consciência histórica tradicional, ou familiar, ou religiosa, é hierarquicamente inferior à consciência histórica acadêmica. Porém, o nosso trabalho enquanto professores de história em uma instituição é atribuir significados baseados em historiografia para que os nossos alunos desenvolvam a sua consciência histórica de maneira a significar, historicizar e mesmo criticar a sua consciência histórica, nunca negá-la. Ou seja, o nosso papel enquanto professores de história é desenvolver aspectos da cultura histórica dos estudantes, no sentido de que eles possam absorver conceitos, práticas, métodos que possibilitem a eles refletir a respeito da sua própria existência e analisar de forma crítica as certezas que eles já possuem. Nesse sentido, a cultura histórica que nós podemos desenvolver em sala de aula vai possibilitar o desenvolvimento de ferramentas históricas, ou seja, eles vão ser letrados historicamente, o conceito da literacia histórica, para que a sua consciência histórica seja sofisticada, aperfeiçoada, ela seja significada. E é nesse sentido que se encaixa a pertinência da aula-oficina. Segundo a professora Isabel Barca, a aula-oficina é um exercício intelectual interessante porque tem como base a pesquisa histórica em sala de aula, o protagonismo do estudante no processo de construção do conhecimento histórico. Em contraposição aos dois modelos tradicionais que estão presentes nas salas de aula, que são a aula colóquio e a aula conferência, a aula oficina traz o protagonismo para o estudante.
Segundo a professora, na aula conferência, o professor vai reproduzir um conhecimento pronto, acabado, produzido na academia, o estudante, enquanto tábua rasa, vai absorver todo o conteúdo e nos momentos de avaliação, o estudante reproduz todo o conhecimento absorvido de forma o mais fidedigna possível ao que ele recebeu. O modelo de aula colóquio, por sua vez, apresenta uma preocupação com relação aos interesses dos estudantes. Porém, segundo a professora Isabel Barca, a inovação fica por aqui. A inovação para por aqui. Porque, apesar de na seleção dos conteúdos, dos recortes e até mesmo dos temas, o professor se preocupa com os interesses dos estudantes, o professor continua sendo o centro das atenções, que vai discursar para uma sala e, no máximo, vai dialogar com os estudantes durante o processo de ensino. A proposta de Isabel Barca com a aula oficina, ela é estruturalmente diferente porque ela parte, se desenvolve e tem como objetivo o desenvolvimento e o protagonismo dos estudantes. A estrutura de uma aula oficina, epistemologicamente, é simples. Ela se caracteriza pela coleta de ideias prévias, pelo desenvolvimento da pesquisa com base em fontes históricas e pela produção de uma narrativa como uma forma de avaliação dos conteúdos aplicados, para que os estudantes sejam capazes de apresentar o conteúdo que eles desenvolveram. Porém, o seu trabalho não é simples. Não existe uma receita de trabalho. É impossível prevermos quais os interesses que os estudantes vão apresentar em sala de aula. Portanto, é a partir da seleção de um tema e do resultado da coleta das ideias prévias que os estudantes vão apresentar interesses, e esses interesses determinarão as formas e as fontes que o professor selecionará para o trabalho em sala de aula. Por isso, esteve claro para nós, desde o início da nossa pesquisa, que o nosso produto, que o nosso resultado final não seria um plano de aula, mas uma proposta de metodologias, uma proposta de sequências didáticas possíveis para que o conteúdo específico que nós selecionamos fosse trabalhado em sala de aula. Dessa maneira, nós vamos apresentar uma série de fontes possíveis para que aquelas que forem mais ligadas aos interesses específicos de cada turma, de cada realidade, possam ser selecionadas para o trabalho de fato em sala de aula. E o último passo, dentro de uma aula oficina, é a produção narrativa. Assim como o professor Jörn Riesen dizia que o conteúdo histórico ele precisa fazer sentido para a vida, a competência narrativa pode ser entendida como uma ferramenta historiográfica, no sentido de que, sem uma competência narrativa, o conhecimento histórico ele fica restrito ao círculo acadêmico. O desenvolvimento de uma competência narrativa que leve em conta a produção do conhecimento histórico que teve base em ferramentas historiográficas é essencial para que os estudantes, no cotidiano de sua vida, possam interpretar e produzir significados para qualquer fenômeno que aconteça em sua vida, seja ele social, natural, político, econômico. Dessa maneira, eles podem compreender de forma histórica a sua própria realidade, a sua vida e atribuir significados de forma clara e consciente. Ou seja, a sua consciência histórica estará fundamentada e instrumentalizada, podendo ser desenvolvida, sem que seja negada a sua tradição ou a sua consciência tácita e do senso comum que ele traz de casa ou que ele traz da vida. A partir dessas reflexões, sem ter a mínima pretensão de esgotar o assunto, apenas iniciar uma discussão que seja produtiva em sala de aula, nós partiremos então no próximo vídeo para a análise específica de uma série de fontes que foram levantadas por nós durante nossa pesquisa para que esse trabalho seja efetivado em sala de aula. Portanto, muito obrigado por ter estado conosco até aqui. E no próximo vídeo, vamos propor a aliança entre a prática e a teoria, aplicando essa reflexão teórica à análise das fontes que embasam a contextualização do período que trabalhamos até agora. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!